eu terminei o livro novo de Crepúsculo. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje eu gostaria muito de conversar com vocês sobre o novo livro da saga Crepúsculo, mais conhecido como O Sol da Meia-Noite. E por mais que eu queira fazer essa resenha do jeito mais imparcial e sério possível, eu preciso dizer que a Stephanie de 15 anos de idade não está só emocionada, mas também está muito, muito, muito orgulhosa de onde chegamos. Acho que eu não preciso contar pra vocês a sinopse da história, até porque o plot é até mesmo visto como comum quando o assunto é um vampiro que se apaixona por uma humana, mas em O Sol da Meia-Noite a gente vai encontrar o ponto de vista do Edward a respeito de tudo que aconteceu no primeiro livro da saga Crepúsculo. Um boato que surgiu logo quando a série estava chegando ao fim, mas só se tornou realidade 15 anos depois. Exatamente a idade que eu tinha quando eu conheci essa história que foi tão importante na minha vida. Vocês sabem que eu vivo falando de Crepúsculo nos vídeos que eu gravo pra vocês e o quanto essa história foi importante numa fase muito difícil da minha vida, mas basicamente eu acho que eu nunca contei pra vocês que quando eu conheci Crepúsculo, eu comecei a entender que tinha algo muito errado comigo, algo que estava me deixando cada vez mais depressiva e não deprimida. Foi quando eu comecei a entender que eu estava muito doente, que eu me sentia muito sozinha e também sem ânimo para fazer absolutamente nada. Então eu tava no Orkut, na época do Orkut, e todo mundo falava desses livros de um jeito que acabou despertando muito a minha curiosidade. E de repente eu não sabia fazer mais nada da minha vida que não ler a saga Crepúsculo, escrever a partir dos personagens e até mesmo sonhar que eu fazia parte daquele mundo. Basicamente, o principal motivo de eu amar tanto o Crepúsculo é porque a série me ajudou a ter ânimo para viver cada santo dia e fazer novas descobertas de leituras a partir dela. Então Crepúsculo se tornou um sopro de ânimo naqueles dias que eu vivia, em momentos que eu sequer mais gostava de ler, sendo que ler era uma coisa que eu sempre tinha feito na minha vida desde que eu me entendo por gente. E agora eu tô aqui de um jeito que é impossível não me emocionar, não só com a gratidão que eu sinto, mas também com o orgulho que eu tenho de ver aonde chegamos e o quanto ela amadureceu. Isso não é uma análise porque eu não sou uma fã cega e eu entendo as limitações da obra, mas justamente por não ser uma fã cega que eu me sinto no direito e com o espaço suficiente para reconhecer o que muitos veem como problemas na série e que muitos deles, foram até mesmo superados durante esse livro, que aliás eu não estou mostrando. É que Crepúsculo realmente é uma coisa que mexe muito comigo. Eu ainda não tenho livro físico. Alô Amazon, bora fazer uma promoção. Então eu acabei comprando o e-book. E eu vou mostrar a capinha pra vocês, que é o que tem pra hoje. Como mencionei, nós vamos ter o perfil do Edward, aquele mesmo vampiro que é acusado de manipulação, abuso psicológico e outras cositas más. Meu Kindle Fluent tá com a bateria baixa. Essa é essa capa, linda. Mas quando dentro da mente do Edward, a gente consegue compreender alguns gestos e atitudes não como forma de justificar um abuso, mas sim demonstrar, caracterizar a condição de um vampiro propriamente dito. Mas calma, que eu não tô passando pano. Vampiros são seres mitológicos, ou seja, eles são seres imaginados, criados, que não têm relação com o mundo real. Mas, comumente, através de toda essa mitologia, os vampiros são conhecidos como criaturas maléficas, diabólicas, que perseguem pessoas, seres humanos vivos para que se mantenham fortes e poderosos. Sendo assim, a gente conclui que vampiro não é um ser mitológico que detém moralidade ou ética, já que ele precisa da vida do outro para sobreviver. Basicamente, seu único cuidado é em não ser descoberto e cometer um crime sem ser punido
um cuidado que podemos considerar humano, já que eles se mantêm cautelosos justamente e simplesmente porque querem continuar se alimentando em paz. Então o fato do Edward ficar louco pelo cheiro da Bella e até mesmo a perseguir para sentir mais desse aroma, o caracteriza, veja só, como um vampiro. Como se ele estivesse sendo simplesmente condizente com a sua espécie, já que se fosse para ele tomar uma postura diferente, ele seria, sei lá, um anjo? Claro que eu reconheço a problemática de ter um cara te perseguindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu mesma ia odiar esse tipo de postura. Mas acredito que esse tipo de reflexão em uma história sobre vampiros só seria interessante se a gente já trouxesse para a nossa realidade, questionando aquele ou outro carinha que fica te perseguindo, indo na sua casa e forçando um telefonema, ou outra coisa que te faça sufocar. Stephanie, isso quer dizer que o Edward pode perseguir a Bella só porque ele é um vampiro? Não! E a codependência dos dois, um com o outro, é sim problemática, mas a prática de seguir um cheiro e desejar se alimentar daquele sangue condiz completamente com o que um vampiro naturalmente faz, segundo a mitologia, a não ser que vocês conheçam outro tipo de mitologia. E vamos refletir além de Crepúsculo. Eu não vejo vocês questionando o Drácula de Bram Stoker com suas milésimas atitudes misóginas que são bem piores e bem problemáticas que a do próprio Edward. Que é um exemplo mais alcançável, já que Drácula é considerado um clássico. Eu não vejo nenhum de vocês questionando a postura dos vampiros em True Blood, Vampire Diaries, que muitas vezes são bem mais agressivas que as do próprio Edward. E eu também não vejo ninguém questionar as atitudes dos vampiros de Salem, que muitas vezes, ou praticamente somente, perseguem, torturam e matam crianças. Por que vocês aceitam e compreendem esse tipo de mitologia, mas a de Crepúsculo é um problema, é uma mitologia diferenciada? Então a pergunta que eu faço é, vocês realmente se preocupam em questionar uma prática de um possível relacionamento abusivo, ou vocês estão carregando uma bagagem com preconceitos estabelecidos que sequer foram criticados? Porque muitas pessoas batem no peito para militar a respeito do possível relacionamento abusivo em Crepúsculo, mas são as mesmas pessoas que endeusam livros como Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Tudo bem um cara pendurado na sua janela desde que ele não seja um vampiro? No meu país isso se chama parcialidade, o que não é um problema desde que sejamos críticos. Assim, voltando, percebo que através dos olhos do Edward nós pudemos perceber o quanto ele condiz com a sua essência de vampiro e o quanto sua natureza influenciava em tudo que ele fazia, mesmo que certa moralidade o fizesse questionar que aquela atitude é considerada errada no mundo dos humanos. O tempo todo ele reflete a partir disso, a diferença do mundo dele para a realidade de vida dele e a da Bella. Como se o amadurecimento da saga fizesse com as atitudes do Edward fossem criticadas, não com o intuito de justificativa, mas de embasamento. Então o livro se tornou perfeito para a militância? Não, e nunca vai. Mas eu me sinto terminantemente orgulhosa de como a Stephenie Meyer soube amadurecer as questões da série e a sua escrita, se tornando muito mais reflexiva e embasando questões que, através dos olhos da Bella, poderiam ser tidas como rasas. Porém, contudo, todavia, eu ouso dizer que Stephenie Meyer sempre escreveu muito bem, e Crepúsculo, a saga Crepúsculo como um todo, tem uma bela de uma carta na manga, o narrador em primeira pessoa. Não é minha pretensão fazer com que isso se torne uma análise concisa, mas eu quero trazer outra reflexão para vocês. Quando lemos um livro em primeira pessoa, nós estamos limitados às visões desse único personagem. Logo, é terminantemente impossível saber o que o Edward está verdadeiramente pensando, sentindo, contextualizando se nós estamos dentro da cabeça
da Bella. A Bella é humana, completamente diferente do Edward. Logo, nós não podemos agir como se os dois pensassem igual. E sinceramente, ainda bem que é diferente, porque isso comprova ainda mais o quanto o autor escreve bem, porque só um bom texto, um texto bem escrito, é capaz de apresentar a perspectiva de dois personagens e fazer com que eles soem como personagens diferentes e não como se tivessem sido escritos pela mesma pessoa. O Sol da Meia-Noite é exatamente assim. Aqui nós encontramos um livro muito mais maduro, que acrescenta muitos detalhes à obra, como o que o Edward fazia quando não estava com a Bella, como ele se sentia no seu contexto de vampiro inserido no contexto humano e principalmente como foi a perseguição do James naquele desfecho, naquele clímax que se tornou ainda mais de tirar o fôlego. E sabe outro personagem que tomou ainda mais embasamento nessa história? A Alice, porque aqui a gente se depara e compreende o quanto ela tem pleno controle sobre os seus poderes, tanto quanto o Edward, porque através do olhar da Bella a gente tem a leve sensação que as visões simplesmente acontecem, como se ela não tivesse certo controle sobre elas. E em O Sol da Meia-Noite a gente tem um leque de possibilidades que faz com que a Alice se torne uma personagem ainda mais interessante, se bem que é impossível não gostar da Alice. Em suma, eu amei esse livro e tudo que eu queria era que a Stephenie Meyer escrevesse a saga inteira sob o ponto de vista do Edward. Eu adoraria conhecer cada um dos sentimentos dele em Eclipse, em Lua Nova, e se essa for a minha esperança nos próximos 15 anos, tudo bem. Porque eu tenho certeza que eu tenho um ótimo livro em mãos, muito condizente com a sua proposta e que não se deixa levar por alguns pré-conceitos, ainda que receba as críticas de braços abertos. E eu amei, eu tô muito orgulhosa e eu tô muito grata. Eu mencionei pra vocês no vídeo de 50%, da tag 50%, que era um dos livros que eu mais queria ler no segundo semestre, e ele chegou e eu já li. Então eu espero que vocês tenham também a possibilidade de se encontrar com essa história, quem gosta, quem tem vontade e quem está de braços abertos para analisar, porque foi uma leitura muito gratificante que fez bem pra mim agora e pra Stephenie de 15 anos. E é isso. Obrigada por assistirem. Os vejo no próximo. Tchau, tchau.